E uma das palestrantes fantásticas desse dia de hoje aqui, trazendo uma polêmica aqui hoje no dia sobre os cuidados das mulheres, é a tia Heron, que veio discutir aqui a Lei Maria da Penha. Tia Heron, como vai? Tudo bem? Tudo. Feliz de estar aqui com você. Uma alegria muito grande estar pela primeira vez já contribuindo com essa terra, com minhas amigas, minhas irmãs, né, que estão fora da pátria, mas parabenizando esse canal de televisão. Eu fiquei bastante impressionada como uma mídia de vocês voltada ao compromisso da garantia do direito da mulher, a não violência. Então, parabéns à direção, parabéns a você, Cris, enquanto repórter, ao câmera. Fico muito satisfeita. Agora, fala um pouquinho pra gente, o que você sentiu de diferença? Qual que é a grande polêmica da criação dessa lei? Na realidade, assim, no Brasil, ela nasceu em função de uma escala, né, que foi feita de um déficit jurídico muito grande. O Brasil nunca conseguiu tratar a condição e situação da mulher de vida conjugal, marido e mulher, que é uma situação privada, promovendo o Estado para fazer essa devida intervenção. O Estado sempre esteve de mãos atadas, tipo, eu não posso fazer nada, vocês estão brigando, ele quer te matar? É bom, mas você resolveu casar-se com ele, então eu não posso criar aqui uma lei. Então, era mais ou menos assim, até que no início, com todo o movimento social, que hoje eu vim aqui, a importância que é o movimento social, porque não é só o movimento, é também um controle social, é um mecanismo de pressão importante, porque é assim que funciona o consulado, ou seja, vai fazer funcionar o consulado, a embaixada, amanhã o governador, o Senado, a Câmara. Então, é importante que tenha esses institutos com esse comprometimento, com esse grau de comprometimento, ainda que ele não esteja civilmente organizado. Mas eu estou fora do Brasil, como é que vai ser isso? Vai ser simples, é como nós estávamos explicando aqui. Hoje, os direitos humanos é considerado como um princípio. Princípio não pode ser quebrado. Princípio funciona como uma lei infraconstitucional. Ela está acima da Carta Magna. E como ela está acima da Carta Magna, nós temos ainda um respaldo, olha que coisa interessante, que o direito americano ou direito internacional se inseriu no nosso direito nacional. E uma vez ele se inserindo nesse direito nacional, respaldou a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei ela é pautada em cima dos direitos humanos. Então, se ela visa os direitos humanos, ela preza pela dignidade da pessoa humana, aonde quer que ela esteja. Aonde quer que ela esteja. Então, o direito, ele só socorre a quem grita. Não é? Se essas mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de violência doméstica, familiar, intrafamiliar, ela precisa recorrer ao direito. Do contrário, elas não conseguirão garantir, dar valia a essa garantia que o Estado já lhe pôs. Porque, outrora, nós não tínhamos isso. Apanhávamos, inclusive, na forma da lei. É o que você estava me perguntando um pouquinho antes, né? Por que apanhávamos na forma da lei? Porque tínhamos uma lei que era a Lei 9.099 do ano de 1995, que eu sempre costumo chamar como a lei da surra. Por quê? O homem, ele violava esse direito, ele agredia essa mulher, né? Ele perfurava essa mulher, ele sangrava, marcava com chave de fenda, com ferro de passar roupa. E essa simbologia de marcar a mulher é como se dissesse, é minha. Ela é minha propriedade, então eu posso fazer com ela o que eu quiser. E sabe qual era a pena do indivíduo que fazia isso com a sua mulher diante dos filhos, dos vizinhos, que promovia para ela esse nível de humilhação? Simplesmente ele pagava com cesta básica. E ainda saía da justiça brasileira dizendo assim, eu não sabia que era tão barato bater em mulher. Era isso que ele dizia o tempo todo. Então é importante hoje que a mulher não tenha mais o medo, não tenha o receio. Hoje, mulher, você está respaldada. É uma garantia em lei. E lei significa obrigação, a supremacia do cumprimento daquilo que foi acordado, daquilo que foi convencionado, daquilo que foi consolidado. Então, nós não podemos abrir mão. E eu quero que esse direito chegue aqui com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha,
para abarcar todas as mulheres que vierem passar ou que estiverem passando por essa questão de violência doméstica e familiar. Tia Heron, você acha que talvez no passado as mulheres não se expunham mais por vergonha ou por saber que isso é um caso que ia ficar impune e teve essa mudança agora com a Lei Maria da Penha? E por que a senhora acha, talvez uma criação, talvez uma questão de cultura do homem se achar no direito de bater na mulher porque ele está nervoso, porque ele está com algum problema? Exatamente. Historicamente, a mulher ela foi educada para ser casta. A educação religiosa dela era muito rigorosa, né? Ela não recebia educação, ela recebia instrução, que é bem diferente. Ela não tinha o direito de votar, de ser votada, ela não tinha o direito de escolher seu marido. Ela tinha que olhar para baixo, andar sempre com as vistas baixas. Isso era o que acontecia no século XVIII, século XIX. Nós começamos a avançar a partir do movimento feminista, né? Aquele rasgar de sutiã, que hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, em função, em comemoração, melhor dizendo, às vítimas daquela indústria têxtil de mulheres que reivindicavam melhor hora de trabalho, da jornada do trabalho, e foram todas trancadas e queimadas dentro daquela fábrica. Então nasceu a partir disso o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E aí não paramos mais, apesar de alguns avanços. Então, essa mulher sempre foi reprimida. Ela nunca foi autorizada a fazer um enfrentamento com o marido. Se ele dissesse não vai trabalhar, ela tinha que dizer sim senhor, não vai trabalhar. E esse é um sistema que a gente chama de sistema patriarcal. O que é um sistema patriarcal? Ela passa do pai, ela sai do cuidado do pai, da propriedade do pai, que transfere para a propriedade do marido, né? E este, quando ainda morre, olha que interessante, ela volta a ser propriedade do irmão dele mais velho. E na falta desse irmão mais velho, ela pode vir ser proprietária do seu irmão, né? Ela, depois que ele morre, ela nunca está livre, porque ela não é indivíduo, ela não é pessoa, ela é coisa. Sempre foi assim, civil, eu estou falando de lei, né? Civilmente as mulheres eram tidas como coisa, como réis, né? Os estudos jurídicos dizem que as mulheres eram conhecidas como réis, qualquer coisa, podia ser qualquer objeto. Bom, se ela é qualquer coisa, então é melhor que ela esteja comigo, sofrendo, chorando, como for, mas importa que ela esteja comigo. Então, esse avanço se deu, mas se deu timidamente, né? Se deu tímido por quê? Porque a mulher ainda hoje, ela leva um tempo para entender. Porque essa cultura, essa educação vai passando de geração em geração. Por isso que eu trago e destaco a importância de uma mídia como essa, de um fórum como este, de uma figura como Keila Rosa, de uma figura como Esther Sanches e todas as demais mulheres que estiveram aqui, para trazer essa grita. Isso é uma grita. O que aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos é uma grita. Eu quero meus direitos, né? Estamos tendo esse direito. Eu não poderia aqui jamais estar falando como eu estou falando, com o tom que nós estamos aqui falando, se nós não tivéssemos esse respaldo de garantia em lei. E é isso que a gente quer transmitir para as nossas amigas e irmãs, caso estejam passando por esse processo. E só para a gente encerrar aqui, o interessante dessa lei, que eles não podem chamar de uma lei feminista, porque a gente não está preocupada só com as mulheres, mas a gente está preocupada também em tratar o agressor. Então, eu acho que isso que é o ponto positivo da lei, né? Assim, ele vai retratar o agressor, vai mostrar para a mulher que ela não pode ter medo, ela não precisa de ter medo, tem alguém ali para cuidar dela. E como que os homens estão vendo isso, os agressores? Eu estou muito feliz, viu, Cris? Porque eu vi que você... Olha, eu não conseguia piscar na hora da palestra. Assim, eu e todo mundo... É um tema polêmico, sim, né? E assim, as mulheres mostrando assim, olha, não vamos ser mais oprimidas, vamos mostrar que nós também podemos ser líderes e, mais do que nunca, mostrar o direito de ser mulher. E a gente tem a carga ainda, que apesar de ser uma líder, a gente não deixa de ser a mãe, a dona de casa. Quer dizer, a responsabilidade da mulher é ainda maior, não é isso? Exatamente. Ela é esse ser que agrega, não é tudo. Ela consegue fazer num dia
ter várias jornadas de trabalho, ao mesmo tempo realizar várias tarefas, porque biologicamente ela é capaz. Divinamente ela é capaz. Isso não é terreno, isso pertence ao ser divino que a capacitou seguramente. Agora, o mais interessante, quando eu fico assim empolgada, ouvindo você dizer que a lei hoje, e a gente fala muito pouco sobre isso, tá? Lá em Salvador, no meu estado da Bahia, né, eu que estou indo já para o 4º mandato, a gente tem muito cuidado de estar visando o agressor. Porque essa lei, em seus artigos, parágrafo, ela prevê a reabilitação do homem agressor. Há quem não acredite. Mas eu tenho, eu mesma, como estudante de direito, um estudo acadêmico, onde esses homens, ex-agressores, dão depoimento para servir de exemplo para tantos outros homens que viviam agredindo, hoje não reincidam mais. Ou seja, eles superaram essa fase. Hoje, se eles vierem constituir casamento, constituir uma outra namorada, uma outra noiva, quiser refazer sua família, ele passa pela equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é composta por vários profissionais. E profissionais que vai cuidar da cabeça desse homem. Porque seguramente, se for aí descortinar esse passado, vai se deparar com um homem frustrado. Um homem que aprendeu e se educou a agredir as suas companheiras, as suas mulheres. Ele viu isso em casa. Ele viu isso na rua. Aonde ele ia, ele via isso. Então, ele só está reproduzindo a educação que ele recebeu. Então, há um comprometimento do próprio Estado, das mulheres e dos homens, em modo geral, a fazer uma desconstrução dessa educação. Importa desconstruir dentro desse homem isso que ele adquiriu historicamente ao longo do tempo. É o que a gente chama de dívida, né? De dívida histórica. Então, hoje aqui é um marco muito importante. A gente quebra esses paradigmas todos. Há essa possibilidade desse homem não mais reincidir em ser um agressor, porque a violência só gera violência, né? Hoje a gente também já tem dados e índice de mulheres que reagem, que matam seus maridos, seus companheiros, né? Em função disso. Não é isso que nós estamos tentando fazer com que as mulheres entendam, mas existem meios legais, seguros, para ela proteger sua prole e seus filhos. Olha, não tem como te agradecer essa entrevista aqui. É um prazer muito grande estar conversando aqui com você. E muito obrigado pelo exemplo que você está dando e obrigado por estar lutando por nós aí nesse mundo afora. Quero continuar por muito tempo, quero agradecer mais uma vez. Thank you very much. Esse aí é o lavtv.net e a rádio bttv.com fazendo a cobertura para vocês desse evento maravilhoso aqui, o 3º Brazilian Women in Power. Eu tenho o prazer de conversar aqui agora com o Ronaldo Dunlop, que é o cônsul-geral aqui da região, presenciando, fazendo aqui a participação tão preciosa nesse evento, o apoio às mulheres. Senhor Ronaldo, como que o senhor está vendo esse evento aqui? Eu fiquei muito feliz com o evento hoje, muito contente, muitas informações, as exposições foram muito boas, muito claras e provocaram muitas perguntas, o que prova o grande interesse que o público teve pelo seminário. E como que está o trabalho do consulado aqui? Como que está a participação das pessoas? Quais são os serviços que as pessoas procuram mais ultimamente aqui no consulado? Bem, os brasileiros vêm pedir passaporte, fazer procurações, registros de nascimento, registros de casamento, serviço militar, alistamento militar, CPF. Realizamos, inclusive, casamentos. Eu tive a oportunidade de ser o juiz, no caso, casando casais brasileiros. De maneira que temos um movimento muito grande, às vezes notícias não tão boas, como os brasileiros que são detidos pela imigração. Nós buscamos prestar assistência a eles, assim como os brasileiros presos, que estão cumprindo pena. Enfim, temos várias atividades. E os norte-americanos e outros estrangeiros que nos procuram para buscar o visto, né, para ir ao Brasil, movimento que tem crescido bastante recentemente
em função do desempenho da economia brasileira. Com certeza. Embaixador, o senhor acha que hoje em dia a visão do Brasil tem mudado? Acredito que sim, e para melhor. Cada vez melhor, inclusive a mídia internacional tem refletido isso, e daí essa procura maior por vistos de negócios e também por contratos. As pessoas vão com contrato de trabalho, trabalhar no Brasil, além do movimento turístico, que eu acredito que vai aumentar à medida que for se aproximando a Copa do Mundo, né? Ah, com certeza. Vai ter todo mundo lá, muito motivo para festejar, trabalhar bastante e a oportunidade, né, de mostrar para os americanos, para todas as pessoas que estiverem lá, as belezas e os talentos brasileiros também. Agora, hoje, especificamente, a gente está trabalhando aqui no poder das mulheres. Como que o senhor vê o crescimento da mulher hoje em dia, na política, em todos os aspectos? É um crescimento notável. E o Brasil, nesse sentido, está muito bem com a presidenta da República mulher. Isso é um fenômeno e um número cada vez maior de mulheres no primeiro escalão do governo. Ainda hoje eu estava lendo que a presidente ontem colocou na agência, na direção da Agência Nacional de Petróleo, uma mulher, de maneira que mais uma do elenco já de ministras de Estado, ou em funções muito importantes, como a presidente da Petrobras. Enfim, as mulheres estão muito presentes, estão presentes em toda parte, nos tribunais superiores, no meio empresarial, no meio parlamentar, que ainda deixa um pouco a desejar, conforme foi dito hoje. A percentual é muito baixo ainda de mulheres parlamentares. Desculpa, o senhor acha que isso pode ser um pouco de preconceito ou são as mulheres que estão faltando mesmo mostrar mais força? É meio difícil, talvez fosse uma questão boa para se colocar as deputadas que estão aqui hoje, né? Que elas poderão, passaram por isso e explicar melhor qual é a resistência que estão encontrando, né? Bom, o que a gente pode dizer é que as mulheres que estão lá são mulheres fortes e que com certeza estão lutando muito bem pela nossa participação na política e em todos os sentidos. Embaixador, muito obrigada pela participação aqui. E a gente se encontra mais vezes. Muito obrigada. Tá bem, muito obrigado. Eu tenho o prazer de conversar aqui agora com a prefeita da cidade de São Francisco do Conde, Bahia, Brasil, mostrando aqui, provando o poder das mulheres, as mulheres brasileiras aqui nos Estados Unidos, mostrando toda a força. E eu converso com a Rilza Valentim. Rilza, como vai? Tudo bem? Tudo bem, para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês e para mim é um prazer ainda maior representar as mulheres do Brasil, representar as mulheres do município de São Francisco do Conde, do meu estado, Bahia, do meu país, com certeza, e fora dele, porque isso mostra o quanto a gente está podendo, nós mulheres, e eu lhe incluo também nisso, como nós estamos, de fato e de direito, ocupando os nossos espaços e chamando a atenção que ocupar os nossos espaços não significa tirar ninguém do espaço dele. A gente não tem um trabalho para tirar o homem e ocupar o lugar dele, a gente quer somente o equilíbrio das raças, o equilíbrio dos sexos, o equilíbrio dos credos, para que as pessoas possam ser respeitadas como pessoas, porque, queira ou não, né, nós somos sempre pessoas, gente, seres humanos, e que a gente só precisa ser respeitado como tal. E o que eu tenho chamado a atenção o tempo todo nas palestras que tenho dado, nós precisamos ter oportunidades, porque essas oportunidades fazem o grande equilíbrio da nação, o equilíbrio para que a gente busque a igualdade dos direitos, e não uma disputa entre cores, uma disputa entre religiões ou uma disputa entre sexos. A gente quer somente ser tratado como gente. Rilza, a gente vê hoje em dia um grande crescimento da participação das mulheres em todos os setores. Hoje em dia ela está na frente da família, hoje em dia ela está na frente da política, no trabalho, onde ela vai. Como que você vê esse desenvolvimento da mulher, a mulher atual? Eu diria que isso é uma abertura do mundo, né, da porta do mundo, porque à medida que, e eu acabei de falar para você, de oportunidade, né, as mulheres no início da história, elas nem direito a estudar não tinha, né, a votar nem pensar. Então, à medida que a mulher foi passando a ter os direitos,
ela passou a buscar um equilíbrio. E isso mostra exatamente o que eu acabei de dizer. A gente passa a ocupar os espaços que antes se dizia ser ocupados só por homens, porque só os homens tinham direito à educação, só os homens se permitiam o direito de sair para trabalhar. O papel da mulher era gerir filhos, criar filhos, tomar conta de casa. E hoje a mulher, com as portas que se abrem, dentro da possibilidade de estudar, dentro da possibilidade de poder ter os seus direitos adquiridos, ou dentro até do processo democrático, que a gente vê isso em relação ao mundo, que os países que tiveram a sua democracia assumida há mais tempo, a mulher também assume alguns papéis há mais tempo. Então, porque os direitos foram dados, as oportunidades são dadas. E olha só, há alguns anos eu não poderia pensar numa repórter mulher. Olha, isso é verdade. E é verdade. Eu vi essa semana assim, uma grande manchete em vários sites. Uma mulher de 32 anos comanda um Boeing. Na verdade, não eram os 32 anos, era uma mulher. Por quê? Porque antigamente, há 10 anos atrás, talvez fosse difícil conceber uma mulher dirigindo um avião de um porte de um Boeing. Né? E se mostra que se ela tem possibilidade, porque antigamente também nem sonhar em pensar em tomar uma formação nessa área, a mulher tinha direito, era uma louca. Hoje não, hoje como se dá esse direito de você poder, de poder mostrar que em área industrial a mulher nem chegava, você é louco. Ainda tinha que se enxergar, se tinha que ir com saco, porque se mostrasse a cintura, estava tudo perdido. Então é isso, né? Então é uma leitura histórica que a gente tem, né? A gente está dando risada, mas é uma leitura histórica que é uma leitura de formação e informação. Que à medida que você vai ter nas possibilidades de ter os conhecimentos, de ter as formações e as informações, você busca o equilíbrio entre as raças, você busca o equilíbrio entre os sexos, você respeitar a religião do outro, perceber que se você tem direito a ter credo nisso, o outro tem direito a acreditar em outra coisa, é um direito de cada um. Né? E aí você passa a respeitar direitos, e quando se respeita direitos, com certeza, se respeita o seu universo, você passa a perceber que você não é ilha, que você não vive só, que o mundo não é só seu, que você precisa compartilhar, que seu limite vai ou seus direitos vão, aonde começam dos outros, que você tem direito a ser feliz, mas você, para ser feliz, não precisa destruir a felicidade do outro. Nossa, que bacana, gente. Olha, tá aqui a prova de por que ela está participando do Congresso como palestrante do Brasileiras in Power, das Mulheres Brasileiras in Power. Rios, olha, parabéns, viu? Você estava falando um pouco da sua trajetória até chegar a ser prefeita da sua cidade. Que conselho que você dá para as mulheres? Hoje nós estamos falando aqui das mulheres. Então, que conselho que você dá para as mulheres que estão te assistindo? Vai em frente, não importa a dificuldade, vai em frente que você vai conseguir? O que você falaria? Daria diferente, eu diria, continue sendo mulher, continue sendo feminina, continue sendo, sabe, brilhante. Mas não esqueça que ninguém é acima de você, que você é igual a todo mundo e que você pode chegar assim, é só que abra o caminho. E, aliás, não deixe que ninguém abra o caminho, não. Abra o caminho que você chega. Muito obrigada pela sua participação e que sucesso. Muitíssimo obrigada. Eu converso aqui agora com a Marluce Barbosa, representante da TV Record da Bahia, lá no Brasil, participando aqui desse evento das Brasileiras in Power. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Muito bem, obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui neste dia tão importante, mostrando para todo mundo o valor da mulher também. Como que foi a sua participação aqui nesse evento, nessa primeira parte hoje? Como que você sentiu esse evento? Para mim foi uma surpresa. Na verdade, no início eu imaginei que iriam abordar assuntos não tão interessantes como foram abordados. E na verdade foi surpresa, não só para mim, como eu acredito que para a maioria dos participantes e das palestrantes também, né? Surgiram vários assuntos. E nesse período eu pude ver, e também as demais pessoas, que esse problema da imigração, essa questão discutida com as mulheres, ele é mundial. Né? A gente imagina que o primeiro mundo, a Europa, os Estados Unidos, acontece isso, as imigrantes, mas no Brasil também, né? Temos as nossas diferenças, temos as nossas críticas, temos as nossas discriminações. Inclusive para nós, o grupo de mulheres da Bahia, que foi convidada para esse evento, né? Gostaria também de agradecer a Esté Chances, a nossa Keila Rosa, uma querida, né? Que se preocupou tanto. A Esté já é o 3º ano que faz esse encontro, e a Keila é o 1º ano do fórum, dentro desse encontro, e que com certeza
teremos por muitos mais anos, né, esse trabalho. Então, para a gente foi muito importante, porque coincidentemente vieram da Bahia 3 mulheres, viriam 4, mas a desembargadora Luiz Linda não pôde estar presente, então veio a prefeita Rilza, a prefeita da cidade de São Francisco do Conde, que você entrevistou ainda há pouco, eu representando as mídias, né, a mídia, na verdade, a Rede Record de televisão, e a nossa vereadora Heron Vasconcelos. Então, 3 mulheres e 3 mulheres negras, com um histórico muito parecido, ao mesmo tempo que foi assim, muito à vontade para nós estarmos aqui discutindo desse assunto, cada um na sua linha de atuação, mas também nós conseguimos passar para essas mulheres de outros países que estavam participando aqui, principalmente as imigrantes aqui nos Estados Unidos, que as dificuldades lá existem também. Cada qual com seu caso aqui, seu caso ali. E para a gente, como eu te falei anteriormente, a importância é maior por conta de que nós somos mulheres, somos negras e somos nordestinas. Que no país, né, no nosso país, no Brasil, também ainda existe essa discriminação com o nordestino, principalmente com a mulher nordestina. Olha, tá aqui a Marluce dando exemplo dela de força, de como atuar, de não se importar com valores que outras pessoas têm que possam ser diferentes e sempre a luta, não é isso, Marluce? Com certeza. E para mim, assim, eu gostaria de deixar até esse recado como exemplo para todas as mulheres, que independente de raça, né, independente de etnias, independente de poder aquisitivo, que quando você quer, quando você tem um sonho, você consegue esse sonho. Agora você tem que ter muita responsabilidade pela sua história, né? Eu acredito que não só eu, como todas as mulheres aqui presentes que participaram e que palestraram nesse grandioso evento, com certeza tem uma responsabilidade muito grande. E eu saí daqui com a ideia de me comprometer, na verdade, de estar me envolvendo não só com a mídia, com a Rede Record de televisão, mas com toda a mídia, quem sabe brasileira, para a gente tomar mais partido dessa luta, né, das mulheres imigrantes, que é um evento maior ainda, porque muitas não dominam a língua, né, muitas saem do seu país de origem, que é o Brasil, e chegam aqui, pensam que uma coisa e é outra. Enfim, todas essas situações de discriminação que deve ser muito difícil também fora da sua pátria. Com certeza. Marluce, muito obrigada pela sua participação. Sucesso sempre para você. Muito obrigada a vocês. Um bom trabalho. E uma das palestrantes de hoje que brilhou nessa coordenação, na frente o tempo inteiro desse evento muito bonito acontecendo aqui, é a Keila Rosa, que é presidente do Abrasa. Keila, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por estar aqui. Agradeço a vocês, a imprensa, primeiramente, porque vocês ajudam a construir fórmulas, né? A imprensa tem um papel importantíssimo como responsabilidade social de apoiar as iniciativas das comunidades, e é importante também valorizar as imprensas criadas pelos próprios imigrantes, porque ela realmente é o nosso porta-voz. É o veículo mais econômico também de incentivo, né, que as grandes empresas brasileiras de comunicação deveriam ter elas afiliadas até como membros articuladores dessa comunicação, né? Com certeza, muito obrigada pela apreciação do nosso trabalho. Agora, explica para quem está nos assistindo, o que é o Abrasa? Sim, a Abrasa é uma organização fundada em 2004, né? A Abrasa já existe há muitos anos na Áustria. Nosso trabalho é de integração na articulação dos brasileiros. Até antes da nossa fundação não existia realmente um esclarecimento sobre a relação entre Brasil e Áustria. Nós fomos buscar, assim, de uma forma muito peculiar, como se fazer essa interlocução, como se fortalecer esse intercâmbio. Então a gente começou a discutir historicamente os laços remanescentes desses 2 países e fomos buscar a Leopoldina, que teve um papel importante, um protagonismo muito forte como mulher de época, na relação do Brasil e da Áustria. Então, através dessa iniciativa, a gente começou a descobrir que a iniciativa da Abrasa era, primeiramente, fortalecer a Áustria e o Brasil, trazer representações brasileiras para conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido a partir da nossa iniciativa, descrevermos um papel da comunidade brasileira que vive lá. Começamos a entender de forma muito informal como era esse perfil, as necessidades desses brasileiros, até por conta das minhas dificuldades. As minhas dificuldades como imigrante, como mulher negra, como uma pessoa que estava chegando ali, que não conhecia hierarquicamente, eu tentava entender as dificuldades a partir das minhas dificuldades. Então, a minha dificuldade passou a ser uma forma de interagir, de ajudar
outras pessoas, outras mulheres, as crianças, até por causa dos meus filhos que estavam indo para lá, como preparar os meus filhos para um país que eu não conhecia, que estava se desligando do seu próprio umbigo. Então, assim, eu comecei a adotar as causas, outras causas, a partir das minhas causas. Então, foi através das minhas dificuldades, das minhas limitações, que eu comecei a buscar entender as limitações alheias. Então, foi uma forma solidária de construir formas. E, assim, eu sou muito persistente. Então, eu comecei a entender que o Brasil visto na Europa é um Brasil legal, um Brasil cool, como diz os alemães, mas não tinha um turismo qualitativo, a cultura era importada de forma deturpada, ainda é, porque a cultura eu vejo como um alicerce importante, integrador, para o que você leva como semente, porque você importa a sua cultura. E o que você tem que ter também uma responsabilidade social do que você vai importar. Então, se as mídias, se o Brasil não tem uma preocupação como isso vai ser importado, isso reflete muito para quem está lá. Entende? Principalmente para a questão de gênero, as mulheres negras. Então, o que a gente começou a fazer? Utilizar a cultura como meio de comunicação, de interlocução com os brasileiros lá. Então, assim, tem muitos brasileiros que estão no exterior, que eles tentam sobreviver, mas eles não têm assim, alguns são até denominados assim, autodidatas. Se preocupam em entender como importar a sua cultura. Mas tem outros que estão ali por necessidade, se intitulam conhecedores da cultura e, em vez de ajudar, acaba até prejudicando a comunicação da cultura, que tem um papel importantíssimo na educação, na construção, na formação e na identidade. Então, assim, a Abrasa começou a cuidar desse ponto. A gente não procura nem divulgar tanto, porque quando você tem um papel de ajudar o ser humano, de ajudar a comunidade a crescer, você não precisa mostrar seu protagonismo. Isso é um papel muito natural. Então, assim, o que a gente faz lá é ajudar de uma forma assim, muito sucinta, dentro das nossas limitações. Temos muitas limitações, mas a gente tem uma história e a nossa história não vai ser apagada, porque o que a gente faz com amor e com carinho. E a gente compra as causas, porque realmente, se a gente não fizer essa contrapartida, quem vai fazer? Se a gente não se organizar, nada vai acontecer. E para que a gente possa multiplicar, como o Esté está fazendo aqui, e outros brasileiros, a gente tem que ser solidário. O que é adaptado o que tem na Áustria que pode ser adaptado na França? O que tem na França que pode ser adaptado na Bélgica? Como é que a gente pode abraçar essa causa? Então, assim, a Abrasa, depois da conferência de 2009, a gente enriqueceu muito o nosso conhecimento. Quando eu voltei para a Áustria, até com o apoio assim, e orientação do embaixador Otto Maia, que eu quero agradecer muito a ele, toda a experiência que ele passou a me dar. Então, assim, a gente criou um Conselho Civil de Brasileiros na Áustria, para buscar uma forma totalmente desvinculada do consulado, de ser um comunicador da comunidade, trazendo delegados de outras regiões para poder falar seus problemas, que são os protagonistas desses problemas, para com o consulado, mas não ser vinculado. Depois dessa iniciativa, o comitê começou a discutir, de uma forma muito simples, pelo Skype, como ajudar as brasileiras fora do seu país, vivendo muito peculiar os problemas sociais. Né? A questão de gênero foi uma das questões que mais me comoveu. A educação, porque não se pode educar os filhos sem educar os pais. Porque eles são o maior provedor disso, né? Eles são os protagonistas da educação dos filhos. Então, temos que capacitar os pais, formar os pais que não puderam estudar nos seus países, terminar a sua escola, para que eles possam ajudar os seus filhos com o seu idioma materno. Porque não adianta os pais gastarem dinheiro com escolas particulares para que eles aprendam português, e os pais têm uma questão muito peculiar com sua própria região, a Bahia, e tem os seus próprios dialetos. Eles não entendem, não têm uma consciência de que o português ele precisa melhorar para poder ajudar os seus filhos. E um outro papel importante é que o imigrante que vai ao seu país, que vai a um país que não é seu, ele tem por obrigação de aprender a língua local. Entendeu? Aprender a língua local. O português é uma base importante para manter a sua língua materna ou sua língua paterna. Ajudar o seu filho a crescer, manter a sua identidade. Mas ele tem que aprender a língua local. E um dos programas que a Abrasa implantou, juntamente com o apoio do governo lá, austríaco, é a capacitação do idioma alemão para os brasileiros. Entende? E a gente está com outros projetos que eu não vou falar no momento, mas estamos assim, aguardando o apoio do MEC, que tem um papel importantíssimo, o apoio do SEBRAE para capacitar a nossa comunidade que está lá, que são microempresários, que precisam dessa sustentabilidade. E que
As empresas brasileiras que estão fora do Brasil têm uma responsabilidade social de ver, de ver historicamente as ONGs que estão realmente atuando, com compromisso no crescimento das comunidades. E tentar separar o trigo do joio, porque tem muitas ONGs que se aproveitam disso para se promover em cima de histórias. E histórias, elas têm que ser contadas e têm que ser referenciadas. Não podemos deixar nossas histórias, ONGs que já vêm atuando, sem protagonismo, mas que vêm com a responsabilidade de ajudar o crescimento da sua comunidade e de outras comunidades. Porque nós temos que nos unir para fortalecer o nosso papel em ajudar o próximo. O nosso enfoque, em termos de Abrasa, não é de viver à sombra das dificuldades, muito pelo contrário. Nós discutimos com o governo austríaco, com o governo de Viena, da cidade de Viena, que hoje eles têm um conhecimento muito maior da importância da mão de obra do imigrante, que o imigrante ele também é um fomentador econômico, que ele importa com a sua cultura a criatividade. Aproveito para fazer uma propaganda, que esse ano nós estamos divulgando o Carnaviena, que é uma plataforma de economia criativa, para mostrar a força que a nossa cultura tem como fomento econômico. E muito obrigada a vocês e a Esther por ter abraçado a causa, por ter reconhecido o valor do nosso Comitê de Mulheres Brasileiras no Exterior e nos ter assim, nos honrado de estarmos aqui e de ter também criado o Fórum de Mulheres Brasileiras em Pau, o primeiro fórum aqui nos Estados Unidos. E eu estou muito feliz de ter contribuído com esse filho que hoje é dela, é ela que vai conduzir a partir de agora, junto com a comunidade que precisa estar presente. Nós temos que eliminar os estereótipos formados por outras pessoas, buscar entender e conhecer a essência, porque cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de gestorar. Se nós não podemos criticar a gestão do embaixador, de uma embaixada, que quando chega nessa gestão, ele por ser representação maior do nosso governo no Brasil, ele gestora do jeito que ele quer, porque nós, ONGs, não temos que ser respeitados. Nós temos o direito e o dever de ser respeitados pelo Brasil. O Brasil solicita a presidente Dilma Rousseff, que vem fazendo uma gestão, uma representação em nome das mulheres brasileiras negras e todas as mulheres que estão buscando de uma certa forma direta, consciente ou inconsciente, mostrar a diferença. Promover um turismo qualitativo, brigar a favor das mulheres, mostrar a nossa educação através de nossas referências e criar uma articulação onde nós, ONGs, somos independentes e temos tanto status como qualquer outra articulação institucional brasileira. Estamos aqui como apoiadoras e que precisamos de ter o respeito às ONGs fora do Brasil. É isso aí, a Keila deixando o recado dela e mostrando para todo mundo que está assistindo a importância e o poder das mulheres. Não são só os homens que têm a força de fazer as coisas, não. Até porque fomos nós mulheres que colocamos os homens no mundo. Então existe realmente uma relação muito forte do homem e da mulher. Então, assim, é como se você bate em uma mulher, se você agride uma mulher, você está agredindo a sua mãe. Porque nós colocamos os homens no mundo. Esse dom só Deus deu à mulher. Então, nós somos uma divindade. Keila, parabéns. Você é fantástica. Obrigada a vocês. Viu? Assim, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês mais uma vez. E espero contar com vocês todos na Áustria no Carnaviena 2012. Uma das palestrantes aqui desse evento hoje foi a deputada estadual Rosângela Gomes, que veio lá do Rio de Janeiro, praticamente para dar o exemplo dela da importância da mulher, a participação da mulher no mundo, a atuação mais ativa da mulher hoje no mundo. Deputada, como que a senhora está vendo esse encontro? Eu estou vendo com muito sucesso o encontro de uma magnitude extremamente relevante, até porque nós precisamos divulgar o trabalho que a nossa comunidade brasileira faz no estrangeiro. Sou muito grata pela associação e pela gestão que a Esther e a sua equipe vem realizando na questão de prestação de serviço a todos os brasileiros aqui no exterior, como conselheira da República Federativa do Brasil. E espero que possamos, através de conferências, congressos, palestras, encontros como esse, possamos discutir melhor políticas voltadas para o nosso povo, para a nossa gente em outros países. Então eu vejo um evento com muito sucesso. Deputada, a gente vê que hoje em dia ainda é pouco o número das mulheres na política. O que você acha que isso se deve? Ainda é um pouco de
falta de coragem das mulheres de seguir adiante, de passar todas as batalhas e chegar até o cargo de deputada, como a senhora se encontra hoje? Talvez sim, mas eu acho que ao longo dos anos, nós mulheres, com uma visão muito paternalista. O máximo, quando preparadas para assumir posição na vida, seria na entidade privada ou civil, nunca na pública. E isso, ao longo dos anos, vem causando essa distorção. Hoje somos mais de 50% da população, somos 120 milhões, mais de 120 milhões de eleitores, mais de 50% são mulheres, e quando observamos o universo de representantes de casas de agilidade, é o mínimo de 8% e o máximo de 11%. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, somos 70 deputados. 70 deputados, apenas 13 são mulheres. No Congresso Nacional, somos 513 deputados, apenas 46 são mulheres. No Senado da República Federativa, somos 81 senadores, apenas 11 senadores. Enfim, quando vamos ver o universo de representação feminina nas casas, o resultado é muito tímido, porque nós não temos verdadeiramente essa coragem de colocar os nossos nomes, para submeter os nossos nomes às urnas e disputarmos a eleição, porque já somos líderes, temos uma melhor sensibilidade com relação a todos os problemas apresentados, somos líderes na igreja, somos líderes na escola, somos líderes na nossa família, somos líderes no nosso trabalho. Por si só, a mulher já carrega com si esse espírito de liderança. Mas quando chega a hora de participar de um processo político partidário e disputarmos as eleições e discutirmos e debatermos proposta para todas as mulheres no nosso país, então recuamos. E é essa lacuna que nós precisamos preencher. As mulheres precisam ter coragem de submeter os seus nomes às urnas. Eu fui candidata em 2000, sem nenhuma condições, me elegi, fui reeleita em 2004, em 2008 eleita outra vez e fui colocada no meu partido, convidada para sair apenas para cumprir o 30% da cota das mulheres que é permitido por lei, e acabei ganhando as eleições por acreditar nas propostas que defendia nas ruas, na comunidade, na minha região, na Baixada Fluminense. Deus me deu a honra e a hombridade de hoje estar representando o meu estado, porque tive a coragem de ir para a rua, defender e debater propostas ideais. Então, eu acho que se nós tomarmos o primeiro passo, que é se filiar a uma agremiação partidária e disputarmos as eleições, com certeza, no futuro bem breve, bem próximo, iremos conseguir diminuir essa distância que existe entre os homens e as mulheres no parlamento. Deputada, muito obrigada pela participação aqui hoje nesse fórum com a sua palestra. E é isso aí, a mulher cada vez mostrando mais a participação em todos os aspectos. Aqui a deputada mostrando a influência da mulher, agora a importância na vida política. E estamos aqui hoje, mais do que justo, comemorando o sucesso das mulheres. Eu é que agradeço a todos vocês, que Deus continue abençoando e iluminando.